Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Júnior e hoje a gente está com mais um vídeo novo referente à medida provisória 1202 de 2023. Então, antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para ajudar a divulgação do meu canal. Então, a gente vai falar hoje sobre a medida provisória 1202 de 2023, especificamente da questão da limitação da compensação dos créditos tributários decorrentes de decisão judicial transitada em julgado. Essa medida foi trazida pelo governo federal através dessa medida provisória, e além disso, essa medida provisória trata de outros dois assuntos que também causaram bastante polêmica e uma reação bastante negativa do mercado em relação a isso, inclusive do próprio Congresso Nacional. Então, a medida provisória 1202, né, ela foi editada agora no dia 28 de dezembro de 2023 e ela trata de três matérias. Então, a primeira, a limitação das compensações tributárias decorrentes de decisões transitárias em julgado. Segundo, a retomada da tributação sobre o setor de eventos, o PERS, no caso, tendo visto a pandemia, o setor de turismo e eventos, ele acabou tendo um incentivo, né, para poder compensar as perdas que eles tiveram por estar fechado, poder trabalhar, então eles tiveram uma isenção de tributos por 5 anos, e o governo federal está querendo tirar essa isenção. E o terceiro ponto é a reoneração gradual da folha de pagamento. Então, vamos falar da primeira, a reoneração da folha. Então, isso causou um efeito bastante negativo, principalmente por parte do Congresso Nacional. O Congresso Nacional havia aprovado, né, a desoneração da folha, depois de muita discussão, e o governo não respeitando o que o Congresso Nacional havia aprovado, né, consentido, está reintroduzindo o aumento da folha, da tributação da folha de pagamento. Então, eles são dois segmentos, dois anexos, que listam quais são as empresas que vão ser afetadas com essa remuneração da folha, e isso está fazendo bastante discussão em relação a uma briga entre o Congresso e o governo federal. Então, para as empresas que exercem atividades relacionadas no anexo 1, né, vai ter uma alíquota de 10% em 2024, 12,5% em 2025, 15% em 2026 e 17,5% em 2027. E para aquelas empresas listadas no anexo 2, é 15% para 2024, 16,25% para 2025, 17,5% para 2026 e 18,75% para 2027. Então, esse assunto causou muito descontentamento do mercado, porque isso gera impacto significativo em custo, e isso acaba sendo repassado no preço dos produtos, no preço do serviço. Então, isso o governo tenta resolver o problema de caixa dele, só que, por outro lado, quem vai acabar sendo afetado é o mercado em si, os consumidores em si. A segunda medida polêmica que o governo traz com essa medida provisória é o fim e a extinção, né, do PERSE, dos benefícios tributários que o PERSE acabou trazendo. Então, para quem não sabe, o PERSE é um incentivo fiscal que foi criado para o segmento de eventos do turismo, no qual se dava uma isenção durante 5 anos do pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro, do PIS, do COFINS e dos encargos previdenciários, né? Havia uma discussão se as empresas do Simples estavam ou não abrangidas pelo PERSE, muitas empresas foram buscar essa isonomia perante o Poder Judiciário, conseguiram liminares e conseguiram se incluir. E o governo, com a justificativa que o PERSE já gerou o governo abriu mão de uma carga bastante significativa, não faz sentido mais continuar com esses benefícios e ele pretende extingui-lo, né, através da medida provisória 1202. É lógico, ela precisa ser convertida à lei, mas gera seus efeitos, né? Então, o que ela fala, né, no inciso 1, né? A data da publicação dessa medida provisória, né, a 1202, o artigo 4º da Lei 4148 de 2021, passa por produzir os seguintes efeitos. A partir de janeiro de 2025, as pessoas jurídicas têm que pagar o imposto de pessoa jurídica, e a partir de 1º de abril de 2024, vai ter que pagar as contribuições sociais, ou seja, a contribuição social sobre o lucro, o PIS e a COFINS. E a partir de 1º de abril de 2024, também a questão dos encargos previdenciários e outros tributos que estão dispostos aí a linha A até a linha B. Então, isso também está gerando bastante discussão em relação a isso, porque você cria um benefício condicionado de prazo e, de repente, você acaba no meio do caminho. Será que o governo pode fazer isso? Será que a União Federal pode fazer isso? Então, está discutindo muito em relação a essa extinção desse benefício que tinha prazo certo para terminar.
E a terceira medida polêmica, que a gente vai falar um pouco mais em detalhe, é a questão da limitação do direito à compensação dos créditos tributários do cliente de decisão judicial julgada. Então, o contribuinte entrou com uma ação judicial, discutiu a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de determinado cobrança tributária, teve uma decisão favorável transitada em julgado. Especificamente aqui, a gente está falando, acho que, do maior passivo, né, que a União tem, que é o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, essa grande preocupação do governo em relação ao crédito ocorrente desses valores, né? E o que o governo está querendo fazer? Né? Ele está alterando o artigo 74 da Lei 9.430 de 1996, que trata da questão da compensação tributária, inserindo nela o artigo 74A, que visa limitar a compensação dos créditos tributários decorrentes dessa decisão judicial que está julgado acima de 10 milhões de reais. Então, o que ele vai falar? O que ele altera no seu artigo 74? Ele inclui o inciso 10º, no parágrafo 3º, que fala da compensação, o valor do crédito da compensação superar o limite mensal que está no artigo 74A. Então, 74A vai falar que os créditos acima de 10 bilhões de reais podem ser limitados, né? E aí tem aquela discussão, que isso tem como base o artigo 170A do CTN, alguns dizem que não, tem toda uma discussão em relação a isso. Então, o que vai falar o artigo 74A e a medida provisória que está querendo introduzir no nosso ordenamento jurídico, né? E, volto a lembrar, ela precisa ser convertida em lei, 60 dias, prorrogada por mais 60 dias, né? Então, a compensação de crédito com a entidade de decisão judicial julgada observará o limite que estava estabelecido em ato do ministro do Estado da Fazenda. Então, já existe aí uma primeira discussão jurídica em relação a isso. Pode o ministro da Fazenda limitar, né, de maneira discricionária, né? Ou isso tem que ser através de lei, né, essa limitação. Então, vamos dizer, a gente vai ver que tem uma portaria, né, a 14 do Ministério da Fazenda, que cria quais são os limites e o prazo e o contribuinte tem para poder fazer a compensação desses créditos tributários acima de 10 milhões de reais. O limite mensal que se refere ao CAPT, do artigo 74A, será graduado em função do valor do crédito da decisão judicial que está julgada, e ela já está graduada através da portaria 14 de 2023, né, do Ministério da Fazenda, não poderá ser inferior a 1,60 então o prazo máximo para fazer a compensação é 5 anos. Então, o governo também não pode estender essa compensação tributária superior a isso. O valor total do crédito com a decisão judicial, que é julgado, é mostrado atualizado na data de entrega da primeira declaração de compensação. E não poderá ser estabelecido para crédito com a decisão judicial, que está julgado, cujo valor total seja inferior a 10 milhões. Então, o valor a partir de 10 milhões não tem limite, pode compensar à medida que você no débito, então o contribuinte não precisa se preocupar. Quem tem que se preocupar? Quem tem crédito tributário de decisão judicial acima de 10 milhões de reais. Aí tem que, nos termos das artigo 74 e da portaria, teria que limitar o prazo e o valor estabelecido. Para fins disposto nesse artigo, a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 anos, contado da data constitutiva da decisão ou da homologação da existência da execução judicial. Então, o contribuinte tem 5 anos após a decisão de julgada ou da desistência da execução do título judicial para poder protocolar o primeiro pedido de compensação tributária. Caso isso ele não faça, ele perde o direito a fazer a compensação, né? Então, para ele não perder esse direito, ele teria que fazer essa protocolo dessa compensação, né? Então, lógico que ele não vai fazer, ele não vai perder esse prazo, né? Ele vai ficar esperando 10 anos para poder fazer essa compensação. E a portaria 14 de 2024 estabelece os limites e prazos para essa compensação. Então, os créditos, né, acima de 10 milhões, até 99 milhões, 999, 999 milhões, tem o prazo, eu posso compensar em 12 meses. De 100 milhões até quase 220 meses, de 200 a quase 330 meses, 300 a quase 400 milhões, 40 meses, de 400 milhões a quase 500 milhões, 50 meses, acima de 500 milhões, o contribuinte tem 60 meses para fazer a compensação desses valores. Então, a portaria 14, baseada no artigo 74A, traz esses limites, né, estabelecidos pelo ministro da Fazenda, né? Então, se isso é legal ou é incondicional, isso, vamos dizer, se é passivo, não diz passivo. Então, essa a medida provisória ela é bastante polêmica, porque ela traz esses 3 temas, né, que oneram, né, a tributação
dos contribuintes, isso vai acabar afetando o preço de serviço, o preço de bem, né, e vai afetar a economia como um todo. E a medida provisória 1022, existe possibilidade de questionamento? Eu posso, eventualmente, estar discutindo isso judicialmente? Então, existe, né? Então, nós estamos vendo muitas manifestações de advogados, de especialistas em relação a isso, é, dando seu entendimento que isso, na verdade, seria uma espécie de confisco, né, quando a União Federal limita o direito à compensação. Então, uma previsão classificatória, você estaria tributando patrimônio ao invés de renda, fere o princípio da isonomia, porque o contribuinte ele tem que pagar o débito em dia e o seu direito à compensação do crédito tributário está sofrendo uma limitação, né, temporal em relação ao seu direito. Então, isso feriria o princípio da isonomia, né? Afronta uma decisão judicial, porque lembra, o contribuinte levou 10 anos, 15 anos para poder esperar ter uma homologação do Poder Judiciário para poder utilizar aquele crédito. E mesmo assim tem que esperar mais 5 anos para poder fazer a compensação. Então, isso, né, violaria aí, né, a coisa julgada, o princípio da segurança jurídica, e há um entendimento, né, por parte dos devedores que não se aplicariam as limitações impostas pelo artigo 170 do CTN, né? Então, essa limitação colocada pelo ministro da Fazenda de maneira discricionária não afrontaria o artigo 170, então não poderia utilizar esse fundamento para poder dizer que essa limitação constitucional não é legal. E nós temos entendimentos contrários, né? Fazer o advogado do diabo também. Então, o que pode pesar contra a eventual discussão judicial em relação a isso? Primeiro, a decisão do STF referente à limitação da compensação dos produtos fiscais, né? A limitação dos 30%, a famosa trave, né? Então, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional essa limitação através do RS 5.340, entendendo que isso é uma espécie de benefício fiscal, e o governo pode sim fazer a limitação do direito, né? Então, a limitação quantitativa não temporal. Então, esse precedente me preocupa, porque ele pode ser utilizado, né? Então, o Supremo, se ele quiser julgar com base nesse precedente, ele pode até embasar. E aconteceu isso com a questão da limitação da prova de 30%, por causa das incorporações que são da sociedade, utilizar esse mesmo precedente. Então, isso me preocupa nessa discussão judicial que eventualmente o contribuinte foi enviado do Poder Judiciário. Vão fundamentar também a questão da aplicação do artigo 170, se eu estou baseando no artigo 170, ele me dá o direito de fazer essa limitação, portanto, eu estaria embasando por isso. E, por fim, né, como o governo criou o parcelamento especial da Lei 14.740 de 2003 e vem aprovando vários refis no decorrer dos períodos, ele pode dizer o seguinte: olha, eu não espero para eles abrindo mão, porque eu também estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão de muitos juros quando o contribuinte está em débito. Eu não benefício para ele. Então, portanto, é justo que eu possa também fazer a limitação. Então, é um ganha-ganha, todo mundo ganha. Então, abre o modelo lá, sai o mão do seu lado, portanto, todo mundo ganha. Então, isso também pode ser um argumento que pode ser utilizado por parte da União Federal e do esse questionamento. Então, é uma medida provisória polêmica, ela ainda vai passar por uma série de discussões no Congresso Nacional, vai ter emendas, vai ter aditamentos, mas nós temos que ficar atentos em relação a isso, porque esse é um exemplo muito claro de violação do direito do contribuinte, né, e afronta vários dispositivos legais e constitucionais, e vamos aguardar como é que esse capítulo dessa novela vai terminar. A gente está tendo várias mudanças nesse começo de 2024, final de 2023, e pegou os contribuintes com bastante surpresa. Todo mundo vai ter que fazer planejamento, vai ter que ver seus custos, né, para ver se vale a pena não discutir certas coisas, se vale a pena ou não. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para poder receber as notificações e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.